para o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós estamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo Lula deve aumentar impostos para atingir a meta fiscal. Irã apreende embarcações no Estreito de Hormuz e diz que navios manipularam sistemas de navegação. Chefe do órgão eleitoral do Peru renuncia após irregularidades nas eleições. Japão libera exportação de armas letais após 50 anos. Influenciador é investigado por sexualizar jovens evangélicas com inteligência artificial. E ainda, NASA revela novo telescópio espacial para encontrar exoplanetas e criar um atlas do universo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A equipe do senador Flávio Bolsonaro estuda o nome de uma vereadora do Nordeste para compor a chapa presidencial como vice. O nome dela é defendido para ampliar o debate na região e reduzir a rejeição de Flávio entre o eleitorado feminino. O nome oficial para a vaga vai ser anunciado nos próximos dias. A ideia surgiu nos bastidores da campanha por conta da necessidade de aumentar as chances do Nordeste no Brasil. A região é reduto do presidente Lula e sempre votou na esquerda. Priscila Costa é vereadora em Fortaleza, é pré-candidata ao Senado, ela preside o PL Mulher no estado e é vice-presidente nacional do partido, ao lado da presidente Michele Bolsonaro. No último dia 15, a Quest mostrou o desafio que o senador Flávio Bolsonaro terá no Nordeste. Segundo a pesquisa, o petista tem 55% de intenção de voto contra 24% de Flávio na região. No recorte por gênero, Lula também fica na vantagem. Entre as mulheres, o petista chega a 39% contra 28% de Flávio. Carlos Bolsonaro usou as redes sociais nesta semana para cobrar apoio de políticos e filiados do PL à pré-candidatura do irmão Flávio Bolsonaro. Ele afirmou ser estarrecedor perceber que a maioria não tem sequer uma postagem sobre o tema há mais de 4 meses. A publicação provocou reação de outros políticos, como Mário Frias, Carlos Portinho e Janaína Pascoal. Mas a vereadora criticou a atitude de Carlos e cobrou que Flávio Bolsonaro apresente proposta para as pessoas divulgarem. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao STF um pedido de autorização para realizar uma cirurgia no ombro. O procedimento deve acontecer ainda nesta semana. A solicitação enviada ao ministro Alexandre de Moraes prevê que o procedimento aconteça entre os dias 24 e 25 de abril para corrigir o manguito rotador e lesões associadas. Na última sexta-feira, a defesa do ex-presidente relatou melhora no quadro de saúde geral de Jair Messias Bolsonaro. De acordo com os documentos, Bolsonaro apresentou uma boa evolução dos quadros pulmonar e digestivo. Os documentos mencionam a redução dos sintomas, como falta de ar, cansaço e refluxo. Em relação às crises de soluço, os médicos disseram que a dosagem dos medicamentos foi ajustada e que a resposta tem sido satisfatória. Mas o laudo ortopédico indica que o ex-presidente persiste com dores noturnas e incapacidade funcional no ombro direito. O exame físico e a ressonância magnética confirmaram uma lesão de alto grau. A equipe econômica do governo petista indicou que deve continuar aumentando a arrecadação para atingir as metas das contas públicas dos próximos anos. O superávit previsto para o ano que vem está em mais de 73 bilhões de reais. Segundo o governo Lula, as medidas vão garantir a contínua e gradual recomposição dos superávites das contas públicas. No último dia 15, a gestão disse que vai buscar ficar no positivo com as contas no ano que vem. A meta proposta é de um resultado positivo de 0,5% do produto interno bruto, o equivalente a 73 bilhões de reais. Na nota, o governo não indica o aumento de impostos, mas afirma que as ações serão de redução ou eliminação de incentivos fiscais, que não geram resultados econômicos e sociais esperados. Durante o terceiro mandato de Lula, a carga tributária atingiu o maior nível em 15 anos. Ataques russos na Ucrânia deixaram 2 mortos nesta quarta-feira. Uma das vítimas foi um homem de 66 anos após um drone atingir um carro. Na Rússia, uma mulher e uma criança morreram no sudoeste do país. Segundo a administração da região, o drone atingiu um prédio civil.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou o cessar-fogo com o Irã após um pedido do governo paquistanês. Os portos iranianos vão seguir bloqueados. Os Estados Unidos vão prorrogar o cessar-fogo com o Irã para conceder mais tempo às negociações, mas vão manter o bloqueio naval aos portos iranianos. Foi o que afirmou o presidente americano Donald Trump em publicação nas redes sociais. O republicano escreveu que iria estender a trégua após uma solicitação do Paquistão para que suspendesse o ataque ao Irã, até que seus líderes e representantes apresentassem uma proposta unificada. O magnata acrescentou que ordenou simultaneamente às Forças Armadas que continuassem o bloqueio aos portos e permanecessem prontos e aptos em todos os outros aspectos. A prorrogação do cessar-fogo ocorreu horas antes de seu vencimento, embora o horário exato fosse incerto. A Casa Branca confirmou que o vice-presidente J.D. Vance não vai viajar ao Paquistão para se encontrar com enviados iranianos em meio a intensas negociações entre todas as partes envolvidas. Vance comandou a delegação na primeira rodada de conversas na capital paquistanesa, juntamente com o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou hoje ter apreendido 2 embarcações comerciais no Estreito de Hormuz. Os navios são o MSC Francesca, do Panamá, e o Epaminondas, da Libéria. Segundo os militares do Irã, as embarcações estavam com sistemas de navegação manipulados. A Guarda Revolucionária do Irã informou nesta quarta-feira que suas forças navais interceptaram 2 porta-contêineres que tentavam atravessar o Estreito de Hormuz, apesar da prorrogação por tempo indeterminado do cessar-fogo, anunciada pelo presidente americano Donald Trump, para dar mais tempo às negociações de paz. 2 organismos de monitoramento da segurança marítima com sede no Reino Unido confirmaram que 3 navios comerciais relataram incidentes com lanchas de patrulha na passagem estratégica, cujo controle é disputado pelas forças americanas e iranianas. As autoridades do Irã identificaram um navio como MSC Francesca, que disseram pertencer ao regime sionista, em referência a Israel, e o outro como Epaminondas. O site de rastreamento Marine Traffic informou que as últimas posições conhecidas dos 2 navios estavam próximas da costa iraniana do Estreito de Hormuz, ao nordeste de Omã. A Agência Britânica de Segurança Marítima, o QMTO, informou no início da manhã que uma lancha iraniana abriu fogo contra um porta-contêineres ao longo da costa de Omã, assim como disparos contra um navio na costa do Irã. A empresa de segurança britânica Vanguard Tech identificou este último como o porta-contêineres Euphoria, de bandeira do Panamá, e afirmou que atravessava o Estreito de Hormuz em direção ao exterior. As forças militares dos Estados Unidos tentam bloquear os navios que se dirigem para os portos iranianos ou tentam sair deles, enquanto Teherã afirma que as embarcações devem solicitar permissão para sair ou entrar do Golfo pelo Estreito de Hormuz. Em tempos de paz, 20% das exportações mundiais de petróleo e gás passam por essa rota. A Comissão Europeia se manifestou sobre a guerra no Oriente Médio e afirmou que o conflito deve acelerar a saída de combustíveis fósseis no velho continente. A crise energética desencadeada pela guerra no Oriente Médio deve levar a União Europeia a acelerar a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Foi o que argumentou a Comissão Europeia nesta quarta-feira, alertando para o risco de interrupções nos próximos anos. Isso tem de ser um sinal de alerta e um ponto de virada em que a Europa se afasta da dependência de combustíveis fósseis e avança rumo a uma autonomia energética limpa, porque agora isso é mais óbvio do que nunca. Energia limpa significa segurança, significa acessibilidade, significa independência. It means affordability. It means independence. O responsável pela pasta de energia e habitação do bloco, Dan Jorgensen, apontou caminhos para o futuro. É por isso que hoje propomos uma aceleração rumo à eletrificação. Agora é o momento de afastar os combustíveis fósseis da produção de eletricidade. Agora é o momento de eletrificar a indústria, os transportes, os sistemas de aquecimento e os edifícios em toda a Europa. Jorgensen acrescentou que, mesmo no melhor cenário, a situação parece bastante sombria para os próximos meses, e as repercussões serão sentidas por muitos anos. O dinamarquês destacou que o objetivo é deixar de comprar combustíveis fósseis para obter energia, mas passar a produzir sua própria energia limpa.
O estado da Virgínia votou a favor de um novo mapa eleitoral e pode dar aos democratas 4 cadeiras adicionais na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O estado da Virgínia aprovou um novo mapa eleitoral antes das eleições de meio de mandato de novembro nos Estados Unidos. Os eleitores deram sinal verde na terça-feira em um referendo para um redesenho dos distritos eleitorais que pode dar aos democratas 4 cadeiras adicionais na Câmara dos Representantes. Esta foi uma grande derrota para o presidente Donald Trump. Com o controle republicano da Câmara dos Representantes por um fio, é mais provável que Trump seja forçado a terminar seu mandato com uma legislatura democrata, com poder para bloquear sua agenda e investigar sua administração, em vez do Congresso complacente de que desfruta atualmente. A antiga prática de redesenhar distritos eleitorais para beneficiar um partido ou outro, conhecida como gerrymandering, se tornou uma das batalhas definidoras da campanha eleitoral de meio de mandato. Os distritos eleitorais são normalmente redesenhados após um censo nacional a cada 10 anos, mas em 2025, Trump incentivou os estados governados por republicanos a redesenharem os mapas no meio da década para proteger a frágil maioria do partido na Câmara dos Representantes. O Texas foi o primeiro estado a adotar um mapa que poderia adicionar até 5 cadeiras republicanas, e a Califórnia respondeu com uma iniciativa que permitiria a adição de 5 cadeiras democratas. O governador da Flórida e aliado de Trump, Ron DeSantis, pressiona por uma sessão extraordinária que poderia permitir aos republicanos ganhar até 5 cadeiras, potencialmente anulando quaisquer ganhos democratas na Virgínia. E a vida dos londrinos não foi fácil nesta quarta-feira. Milhares de pessoas caminharam a pé para o trabalho por conta da greve dos funcionários do metrô. Novas paralisações estão previstas até o final desta semana. Trabalhadores se locomoveram a pé, de bicicleta ou ônibus por Londres nesta quarta-feira em meio à greve do metrô. Membros do sindicato RMT começaram a paralisação ao meio-dia de terça-feira por 24 horas, em protesto contra os planos da Transport for London de condensar a semana de trabalho em 4 dias. Eles farão uma nova greve de 24 horas a partir do meio-dia de quinta-feira, causando interrupções nos serviços durante o restante da semana. A greve resultou na suspensão total ou parcial dos serviços do metrô de Londres, com atrasos significativos em outras partes da cidade. As operadoras informaram em seus sites que os serviços de conexão com aeroportos, como o Gatwick Express e o Heathrow Express, não foram afetados. Os serviços do Eurostar para a França, Bélgica e Holanda também operavam normalmente. O sindicato RMT afirma que a direção da TfL informou na semana passada que a empresa manteria a semana de 4 dias, apesar da rejeição do regime de trabalho pelos motoristas em 2 referendos. Outras questões, como a duração dos turnos e alterações nas férias anuais, também estavam em disputa. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, encerrou as negociações de paz com um dos principais grupos guerrilheiros do país. O presidente colombiano Gustavo Petro encerrou as negociações de paz com uma das principais guerrilhas do país, liderada por um grupo conhecido como Calarcá, pondo fim à política de paz destinada a acabar com o último conflito armado no continente. O presidente mantinha conversas desde 2023 com Calarcá, líder do Estado-Maior dos Blocos, um dos maiores grupos dissidentes das extintas Farc que não aceitaram o acordo de paz de 2016. Eu gostaria de fazer a paz, mas ela precisa ser construída sobre bases sólidas, não sobre mentiras. No mesmo dia, o Clã do Golfo, a maior organização armada de narcotráfico, descartou um acordo de paz com Petro. O exército gaetanista da Colômbia está com o Estado, não em um processo de paz com o governo. É um processo que, embora fortalecido, fez progressos muito importantes. Começou tarde e é impossível, por mais que queiram, chegar a um acordo de paz definitivo. Ambas as negociações foram os pilares do programa Paz Total, um plano idealizado pelo primeiro presidente de esquerda do país para desarmar todos os grupos armados. A menos de 4 meses do fim do mandato de Petro, quase todos os processos enfrentaram rupturas, suspensões ou progressos mínimos.
Analistas estimam que os grupos armados se fortaleceram durante o programa Paz Total, criticado pela oposição, ex-presidentes e oficiais militares aposentados, em um país com mais de 6 décadas de conflito armado. A mutilação genital é uma tragédia silenciosa para crianças indígenas na Colômbia. A prática pouco conhecida persiste em algumas comunidades e pode provocar a morte de muitos bebês por hemorragia e infecções. A Alejandrina Guassorna tem 74 anos e só descobriu adulta que ao nascer tinha sido submetida a uma mutilação genital. A prática pouco conhecida na Colômbia persiste em algumas comunidades indígenas e pode provocar a morte de muitas bebês por hemorragia ou infecções. Nas montanhas cafeeiras do departamento de Risaralda, território ancestral dos povos Embera Chami e Catiu, a ablação do clitóris afeta centenas de meninas. Disseram as parteiras que não podiam deixá-lo porque iria crescer, que cresceria como órgão dos homens. Foi por isso que mutilavam. Sem este órgão, cuja função é o prazer, as relações sexuais são às vezes associadas ao sofrimento. Embora a origem do costume não seja conhecida com certeza, acredita-se que esteja ligado a crenças enraizadas na África e transmitidas para algumas comunidades indígenas durante o colonialismo. Em quartos fechados, as parteiras usam uma navalha ou um prego em água fervente. Assim, realizam a mutilação genital em recém-nascidas, o que afeta todo o processo de crescimento das meninas. Enquanto eu crescia, eu era muito fraca, sentia minha fraqueza terrivelmente. Certa vez, ouvi meu pai dizer, falando com a minha mãe, essa menina ficou tão fraca, tão estranha e está sempre tão pálida. Guassorna soube que havia sido vítima da mutilação quando começou a ouvir rumores. Falar sobre o assunto é um tabu, embora tenha crescido rodeada de mulheres ligadas a esta prática. Perguntei à minha irmã mais velha se tinham feito isso conosco, porque eu não sabia nada a respeito. Ela me disse, sim, fizeram, todas nós mulheres passamos por isso. Antigamente as avós faziam isso com a gente. Para erradicar a prática, algumas líderes embera e parlamentares apresentaram pela primeira vez um projeto de lei que está sendo discutido atualmente no Congresso. O objetivo é proibir a mutilação, embora sem penas de prisão para as parteiras, que são consideradas vítimas da falta de informação. É por isso que as pessoas não veem, sempre nos retrataram como vítimas ou nos criticam e dizem que somos piores porque matamos nossas filhas. Mas elas não veem que isso foi algo imposto a nós, algo forçado, que não faz parte de quem somos, porque nossa cultura é muito bonita. O projeto de lei contempla especialmente planos de prevenção. Não enfrenta oposição, mas corre contra o relógio. Precisa passar por seu último debate no Senado antes de 20 de junho, quando termina o período legislativo. Depositamos nossa esperança e fé em Deus e em todas as pessoas que nos ajudarão a transformar isso em lei. E temos esperança de que essa prática seja completamente erradicada. De acordo com a ONG Equality Now, apenas entre 2020 e 2025 foram realizadas 204 mutilações genitais na Colômbia, único país da América Latina onde a prática ocorre. Oficialmente, não existem dados consolidados. O chefe do Escritório Nacional de Processos Eleitorais do Peru, Piero Corvetto, renunciou ao cargo após irregularidades na apuração dos votos. O chefe da entidade responsável por organizar as eleições gerais no Peru, Piero Corvetto, renunciou pouco antes de prestar depoimento ao Ministério Público sobre irregularidades no processo de votação no primeiro turno. Piero foi convocado para prestar depoimento pelos inconvenientes logísticos nas eleições de 12 de abril, que atrasaram a apuração. Ele descreveu como problemas técnicos e operacionais as irregularidades registradas na distribuição do material eleitoral em Lima durante a votação. Esses problemas causaram atrasos na abertura das sessões eleitorais na capital peruana e impediram que mais de 50 mil pessoas votassem, forçando uma prorrogação de 24 horas, algo sem precedentes no país. Os peruanos ainda não sabem quem vai disputar o segundo turno de 7 de junho com a candidata de direita Keiko Fujimori. Roberto Santos, da esquerda radical, e o ultraconservador Rafael Lopes Aliaga
disputam voto a voto o segundo lugar, com leve vantagem para Roberto, de 15 mil votos, com cerca de 94% das urnas apuradas. A missão de observação da União Europeia apontou graves falhas, mas especificou que não encontrou nenhuma evidência objetiva de fraude, como alegado pelo candidato López Aliaga. O Júri Nacional de Eleições, a mais alta autoridade eleitoral do Peru, estima que os resultados finais não serão apresentados antes de 15 de maio, devido a atrasos na apuração dos votos. O Japão anunciou uma revisão das regras de exportação de armas e vai voltar a vender caças, mísseis e navios de guerra após 50 anos. A primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi afirmou que hoje nenhum país consegue se proteger sozinho e manter a segurança. O Japão eliminou as últimas restrições à exportação de armas vigentes há décadas. A mudança histórica abre caminho para a venda de armamento ao exterior por parte do país, cuja Constituição é pacifista desde a Segunda Guerra Mundial. O abandono da política de restrição às exportações de armas fará com que o arquipélago entre de vez no mercado internacional da indústria de defesa, mas preocupa uma opinião pública muito apegada ao pacifismo. Tenho certeza de que as pessoas se aproveitarão para obter lucro. Isso permitirá que esses produtos sejam fabricados ainda mais no Japão e acho isso perigoso. Como nativo de Hiroshima, cresci aprendendo a importância da paz e acredito que o horror e a devastação da bomba atômica ainda são relevantes hoje, mas sinto que estamos nos aproximando cada vez mais desse tipo de situação novamente, e é por isso que sou contra. A China também se mostrou contrária à medida. A recente série de ações perigosas do Japão na área de segurança militar expôs a arrogância de sua alegação de ser uma nação pacífica com defesa exclusiva. Muitos especialistas e acadêmicos estão preocupados com o fato de o Japão estar reiniciando sua máquina de guerra e exportando conflitos. A rápida remilitarização do Japão é uma realidade atual, com um caminho e ações concretas. A comunidade internacional, incluindo a China, permanecerá altamente vigilante a esse respeito e resistirá firmemente à imprudente militarização japonesa de novo estilo. A mudança foi ratificada pelo governo e pelo Conselho de Segurança Nacional. A primeira-ministra Sanai Takaichi sustenta que o Japão deve flexibilizar suas normas sobre exportação de armas para reforçar a defesa nacional, ao mesmo tempo que tenta impulsionar a indústria armamentista nacional como motor do crescimento econômico. As novas normas são parte da flexibilização progressiva da Proibição Geral de Exportação, instaurada em 1976. No passado, o Japão exportava munições e material militar, em particular durante a Guerra da Coreia na década de 1950, mas posteriormente adotou em 1967 uma proibição condicionada das exportações de armas e uma década mais tarde, uma proibição total. E no próximo bloco, o empresário é morto a tiros durante a abordagem de policiais militares no Rio de Janeiro. E turistas retornam ao morro 2 irmãos após operação policial. O empresário foi morto a tiros durante uma abordagem de policiais militares na madrugada de hoje na Pavuna, na zona norte do Rio. A irmã da vítima afirmou que 23 tiros foram disparados. Daniel Patrício Santos de Oliveira, de 29 anos, tinha uma loja de produtos eletrônicos na região e voltava de um pagode com 3 amigos quando foi baleado. A polícia militar disse que agentes realizavam um patrulhamento na região quando abordaram o veículo em que Daniel e os amigos estavam, mas não informou o motivo dos disparos. A irmã de Daniel, Thaís Oliveira, afirmou que foram disparados 23 tiros e que essa quantidade não é ordem de parada. Ela disse ainda que o irmão foi mais uma vítima do Estado. Daniel Patrício morava no bairro há 22 anos e deixou uma esposa e uma filha de 4 anos. Segundo a família, o casal se preparava para deixar o Rio, em busca de mais segurança. Daniel e a companheira estariam de malas prontas para se mudar para Foz do Iguaçu, no estado do Paraná.
O comando da Polícia Militar determinou a abertura de um procedimento interno para apurar as circunstâncias do caso. Centenas de pessoas visitaram o mirante do Morro Dois Irmãos, na zona sul do Rio de Janeiro, após mais de 200 turistas ficarem ilhados no local por conta de uma troca de tiros entre policiais e traficantes. Nem mesmo a violência afastou a vontade das pessoas de assistir a este nascer do sol impressionante. Centenas de turistas visitaram o mirante do Morro Dois Irmãos, na zona sul do Rio de Janeiro, um dia após uma operação policial deixar mais de 200 pessoas ilhadas no local. Os visitantes ficaram isolados por cerca de 2 horas no topo do morro, devido a um tiroteio entre policiais e membros do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do país. De acordo com as autoridades, os traficantes abriram fogo contra os policiais durante a chegada dos agentes à comunidade do Vidigal, vizinha ao mirante. Os turistas puderam descer o morro após uma autorização da polícia. Vi que teve uma operação policial ontem mesmo, então ficamos um pouco surpresos com o convite dos nossos amigos. No começo ficamos um pouco preocupados, mas sabíamos que fazer essa trilha para ver o nascer do sol seria uma experiência imperdível. Ficamos sabendo do tiroteio. Eu e minha namorada pensamos um pouco, mas pelo que vi na América do Sul até agora, é bastante seguro. Até mesmo andando na comunidade hoje de manhã, todo mundo foi super legal e achei super seguro. A atmosfera é surreal. A operação de segunda-feira tinha como objetivo prender integrantes do Comando Vermelho da Bahia, resultou na prisão de 3 pessoas e não deixou feridos. Na opinião de um guia turístico local, o incidente não vai prejudicar os roteiros nas comunidades, que cresceram nos últimos anos sob o nome de Favela Tour. A Polícia Civil de São Paulo investiga o influenciador digital Jefferson de Souza, acusado de usar inteligência artificial para manipular fotos e sexualizar jovens evangélicas em igrejas. As publicações foram feitas no YouTube, onde o influenciador mantém um canal Humor do Crente. Com mais de 11 mil inscritos, além de perfis em outras redes sociais, Jefferson de Souza, de 37 anos, é suspeito de divulgar nas redes sociais imagens de cunho sexual envolvendo mulheres e adolescentes alteradas com inteligência artificial. O inquérito foi aberto em fevereiro, após uma estudante de 16 anos e os pais dela procurarem a 8ª Delegacia da Defesa da Mulher em São Paulo, na zona leste da capital, para denunciar o influencer. Eles acusam Jefferson de ter alterado e erotizado a imagem da adolescente. Em um vídeo nas redes sociais, ele pediu desculpas e confessou que errou. O caso foi registrado como simulação de cena de sexo ou pornografia com menor de 18 anos por meio digital, mas com o trabalho da polícia para identificar outras vítimas, adolescentes e adultas, Jefferson também passou a ser investigado por suspeita de difamação. Em depoimento à polícia por carta precatória, o influencer admitiu usar fotos de jovens evangélicas da Congregação Cristã do Brasil e ferramentas do TikTok para animar e manipular as imagens. Sobre a adolescente de 16 anos que o denunciou na delegacia, Jefferson afirmou desconhecer que se trata de uma adolescente e disse que, em razão do porte físico, acreditou que fosse uma pessoa adulta. TikTok informou que adota a tolerância zero para a exploração sexual infantil e que remove conteúdos desse tipo. O YouTube disse que retirou os vídeos que violavam as diretrizes da empresa. Já a Meta, responsável por Instagram e Facebook, não comentou o caso. Uma mulher de 56 anos morreu atropelada por um ônibus na Avenida 9 de Julho, na zona sul de São Paulo. O motorista contou que estava parado em um ponto para o embarque de passageiros e que, quando voltou a acelerar o veículo, ouviu gritos para frear o coletivo. Ele disse ainda que há diversos pontos cegos e que não viu a mulher. A polícia destacou que não há elementos que indiquem condução imprudente ou negligente por parte do motorista. A polícia também trabalha com a hipótese da vítima ser moradora de rua, já que nenhum parente foi localizado. Uma pessoa morreu após um avião de pequeno porte cair na cidade de Mingaguazu, no Paraguai. A aeronave transportava cerca de 40 milhões de reais e parte do dinheiro foi saqueado pela população. Cerca de 7 milhões e meio de reais desapareceram. Carlos Duré, que investiga o caso, afirmou que há suspeita de uma intervenção organizada, já que houve pessoas portando sacolas para saquear o dinheiro.
E a seguir, NASA revela novo telescópio espacial Roman e os gols da Copa do Brasil. Os parlamentares britânicos aprovaram um projeto de lei para proibir os menores de 17 anos de comprar cigarros e vapes durante toda a vida. Qualquer pessoa nascida a partir do 1º dia de janeiro de 2009 está proibida de comprar o produto, mesmo após a maioridade. Britânicos nascidos a partir de 1º de janeiro de 2009 não poderão comprar cigarros e cigarros eletrônicos, os chamados vapes, durante todas as suas vidas. Parlamentares aprovaram um projeto de lei que busca impedir que jovens menores de 17 anos comecem a fumar. O ministro da Saúde, Wes Streeting, classificou a legislação de histórica para a saúde da nação, que levará à primeira geração livre do fumo, com proteção vitalícia contra vícios e danos. Assim que receber a sanção real e tornar-se lei, a normativa dará ao governo poderes para ampliar a proibição em espaços interiores para áreas externas, como parques infantis e locais próximos de escolas e hospitais. Também estenderá às autoridades novos poderes para restringir os sabores e embalagens de vapes, bem como proibir seu consumo em lugares onde fumar já seja proibido. O projeto de lei é parte de uma série de iniciativas para reforçar as medidas de saúde preventiva e aliviar a pressão a longo prazo sobre o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, financiado pelo Estado. O governo do Partido Trabalhista já havia introduzido em junho do ano passado uma proibição à venda de cigarros eletrônicos descartáveis, baratos e com embalagens coloridas, que se tornaram muito populares entre os jovens. No Reino Unido, fumar causa cerca de 75 mil mortes por ano e é responsável por aproximadamente 1/4 de todas as mortes. A SpaceX anunciou a compra da startup de inteligência artificial Cursor por 60 bilhões de dólares. A empresa do bilionário Elon Musk se prepara para abrir o capital no final de junho. A SpaceX anunciou uma parceria com o Cursor, um editor de código de programação assistido por inteligência artificial, altamente conceituado entre desenvolvedores. Esse acordo inclui uma opção de compra por 60 bilhões de dólares até o final do ano, quantia equivalente a 299 bilhões de reais. A parceria faz parte da corrida para desenvolver serviços de inteligência artificial que Elon Musk pretende financiar por meio da estreia de sua empresa na Bolsa, um processo em andamento. A SpaceX, empresa aeroespacial de Musk, absorveu recentemente sua empresa de IA, a xAI, para acelerar o desenvolvimento de seu projeto de construção de centros de dados no espaço. O Cursor concedeu à SpaceX o direito de adquirir a empresa este ano por 60 bilhões de dólares ou pagar 10 bilhões de dólares para colaborar, diz uma mensagem publicada pela SpaceX na rede social X. A parceria com o Cursor também faz parte de uma corrida no Vale do Silício para atrair desenvolvedores profissionais, que se tornam o principal motor de crescimento da indústria de inteligência artificial. A NASA revelou um novo telescópio que vai criar uma espécie de atlas do universo. O Roman foi projetado para explorar regiões em busca de exoplanetas e buscar respostas para grandes mistérios. O equipamento durou mais de 10 anos para ser construído e custou cerca de 20 bilhões de reais. O engenheiro de sistemas do telescópio, Mark Milton, afirmou que os dados coletados em apenas um dia serão maiores do que os enviados ao longo de toda uma vida do antigo telescópio Hubble. A expectativa da NASA é descobrir dezenas de milhares de novos planetas nos próximos anos. O lançamento do Roman está previsto para acontecer no início de setembro a bordo de um foguete da SpaceX. E após uma temporada vitoriosa, Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, foi reconhecido como o melhor atleta paralímpico do ano. A elite do esporte mundial se reuniu em Madrid, capital da Espanha, para a cerimônia de entrega do Prêmio Lauros 2026. Estrelas como os tenistas Jannik Sinner e Novak Djokovic, o pentacampeão pela seleção brasileira Cafu e outros astros aposentados dos campos como Iker Casillas e Luiz Figo marcaram presença no evento. Entre os premiados, o nadador brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, foi eleito o melhor atleta paralímpico após uma temporada de 2025, na qual faturou 3 medalhas de ouro no Mundial de Natação Adaptada. O tenista espanhol Carlos Alcaraz, que encerrou o último ano como número 1 do mundo, levou para casa o prêmio de melhor atleta masculino.
O prêmio de melhor atleta feminina foi para a também tenista Aryna Sabalenka, que mais uma vez encerrou 2025 liderando o ranking da ATP. Este foi o segundo ano consecutivo que a bielorrussa venceu a categoria. O atacante do Barcelona, Lamine Yamal, que conquistou o prêmio de atleta revelação do ano em 2025, recebeu mais uma honraria, desta vez na categoria recém-criada de melhor atleta jovem do ano. Com a distinção, ele se tornou o segundo jogador de futebol na história a ter 2 láureos, igualando Lionel Messi. O piloto britânico de Fórmula 1 Lando Norris, atual campeão da categoria, sucedeu Yamal conquistando o título de atleta revelação do ano. O ex-jogador de futebol Toni Kroos recebeu o prêmio Laureus de inspiração esportiva. O Paris Saint-Germain, que na última temporada conquistou 6 títulos, incluindo a Liga dos Campeões e a Supercopa da UEFA, venceu como melhor equipe. Outros homenageados na cerimônia incluíram a snowboarder americana Chloe Kim, na categoria de melhor atleta de esportes de ação, e o golfista Rory McIlroy, na categoria de melhor retorno. O prêmio pelo conjunto da obra foi concedido à lenda da ginástica romena Nadia Comaneci, enquanto a Fundação Chilena Futebol Mais foi agraciada com o Prêmio Esporte para o Bem, por seu trabalho na promoção do esporte como ferramenta de transformação social. São Paulo e Corinthians entraram em campo pela Copa do Brasil e venceram. Vamos ver. O São Paulo recebeu o Juventude no estádio do Morumbis. O tricolor venceu com gol de cabeça de Luciano aos 31 minutos do primeiro tempo. O time de Roger Machado teve a chance de ampliar o marcador com um pênalti que Caleri perdeu. Corinthians foi a Santa Catarina enfrentar o Barra Futebol Clube e venceu por placar mínimo, 1-0. O gol foi marcado por Gessé Lingard, no final do primeiro tempo. O Paysandu recebeu o Vasco da Gama e perdeu. Spinelli abriu o placar aos 11 minutos. Aos 16 minutos do segundo tempo, ele fez mais um. Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.